Antes de começar o programa, quero deixar um beijo aqui para Débora Zandona, essa blogueira linda que esteve aqui com a gente semana passada. Amanhã ela vai lançar a coleção a coleção dela em parceria com a Libertes, uma loja super bacana. E hoje eu estou com o vestido dela, olha, que ela me presenteou, como vocês assistiram na semana passada, e hoje eu estou aqui, toda trabalhada de Débora Zandona. Débora, beijo, querido, muito sucesso para você, viu? Que Deus te abençoe muito. Bom, o que será que provoca o ebola? Quais são as consequências da doença? Nós vamos saber tudo isso agora com o infectologista João Paulo Campos. Tudo bem, meu querido? Tudo bom. Boa tarde. Boa tarde. Bom, tá rolando um desespero, né? De todo mundo. Sim. Com medo do ebola. Mas diz que ebola é pior do que AIDS, é isso? Do que HIV, né? São vírus diferentes. O ebola é um vírus que tem uma letalidade alta e infectividade alta também. Daí essa epidemia saiu do controle, está quase saindo do controle lá no oeste da África, como você já tinha falado. Eu vi que a mortalidade pode chegar a 90%, é isso? Isso, as últimas epidemias, do ano 2000, 90, que chegou a isso. Nós temos 2.400 casos, na última sexta, registrada pela Organização Mundial de Saúde, com mais de 1.000 mortos. Então, a letalidade dá em torno de 50% a 60%. Mas se a pessoa que pega... E é alta, né? Isso é alta de todo jeito alta também, né? É. Mas a pessoa que consegue sobreviver ao ebola, ela continua transmitindo? Tem os pacientes que são ditos assintomáticos, que a gente não sabe se transmite, mas depois de 2 semanas, 3 semanas, que é o período que a pessoa tem risco de morrer, a viremia, que é a quantidade de vírus no sangue, na secreção, no suor, no vômito, que é assim que é transmitido, diminui bastante. Então, a partir da 2ª, 3ª semana, esse risco de transmissão diminui. Mas e pelo contato sexual? Existe essa transmissão, porque tem estudos que falam que o vírus pode ficar até 3 meses no sêmen do paciente, mesmo os que sobrevivem, é lógico. Né? Ah, sim. Então, quer dizer, se ele sobrevive, ele fica lá 3 meses ainda com risco de contaminar outras pessoas. Porque a célula de defesa do nosso organismo não chega muito bem no testículo, então por isso que essa sobrevivência é maior. Mas o contato maior, a transmissão é entre pessoa a pessoa, contato direto com secreção. Pode ser lágrimas, suor, daí a transmissão e infectividade alta. Não é pela respiração, como a tuberculose, como o vírus do sarampo, por exemplo. Mas o suor, o beijo, o sangue, sim, o sêmen. Inclusive pacientes mortos, que eles têm um ritual de mexer nos pacientes, preparar, limpar o intestino, lá na África. Contato com secreção desse paciente, mesmo após a morte, aumenta o risco de transmissão para os familiares e quem participou do velório, por exemplo. Ah, meu Deus. Bom, mas esse vírus, ele vem a princípio de animais, né? Sim. Antigamente achava que o macaco era o hospedeiro definitivo, mas na verdade descobriu-se, alguns estudos mostram que ele é hospedeiro acidental como o homem, né? O hospedeiro definitivo estão achando que é o morcego, que vive em caverna, contamina a alimentação com fezes do macaco, e o macaco contaminado transmite assim como o homem é contaminado. Então, seria o morcego seria o hospedeiro. Definitivo. E aí as fezes dele, ou às vezes ele pega um alimento lá, come um pouquinho e larga, e o macaco vai lá e come. E se infecta. Isso. E lá na África tem o hábito de comer primata, né? Se alimentar de vísceras de primata. E por isso que a epidemia é mais importante no oeste da África. Sim. E além do que, lá também não tem estrutura de saúde, de prevenção que tem nos outros países. Daí a disseminação mais rápida, né? Pois mas de toda forma não existe tratamento, né? Definitivo assim não, mas tiveram 2 médicos que tiveram infecção, contato lá na África mesmo, um americano, e ele recebeu um tratamento experimental, que seria 3 anticorpos que agem contra a proteína estrutural do vírus. E ele teve boa resposta, ele estava quase evoluindo com insuficiência respiratória, quase tendo queda de pressão, morrendo mesmo. E teve uma boa resposta com a administração de soro. Mas são medidas experimentais que, como a epidemia está se alastrando, a Organização Mundial de Saúde, o CDC, permitiu o uso desses medicamentos sem antes ter a aprovação, outros testes em seres humanos, devido à epidemia estar aumentando. Pois mas essa epidemia,
eu lembro pequena, assim, pequena não é jovem, vamos combinar assim, né? Mas jovem falando dessa doença. Não é doença nova. Ela tem relato o primeiro caso foi descrito em 1967. Mas como acontecia em tribos isoladas, né, que eram pequenas, como a letalidade chegava a 90% nessa época, dizimava a população daquela tribo distante do centro urbano e acabava controlando a infecção desse jeito. Mas essa é diferente de 2014, por quê? Porque a epidemia começou nas zonas rurais, nas tribos, e chegou nas cidades, nos centros urbanos, Guiné, Serra Leoa, Libéria, e agora na Nigéria, o que é preocupante porque tem muito índice de turismo lá na Nigéria. Mas existe sei lá, saliva, cuspe, é um Sim, problema. Transmite. Não é? Transmite. Então, é muito fácil essa transmissão. Mas o ebola é uma arma de guerra, né? É isso que eu ia perguntar. É a categoria A, porque ela é altamente infectante. Ou seja, é a mais alta categoria de... Então, uma arma de guerra, é uma arma biológica. Biológica de guerra. E pela infectividade, pela forma de transmissão rápida, ela é considerada categoria A. Meu Deus. Mas nada de pânico. Nada de pânico, não precisamos ficar em pânico, porque ainda não chegou aqui. Apesar de que, inclusive, Minas Gerais já está preparado para qualquer... A Secretaria de Saúde está fazendo treinamento com os profissionais da área para, caso tenha algum caso suspeito, vai ser sempre paciente vindo do oeste da África para ser monitorizado e ficar em isolamento durante 2, 3 semanas. No Eduardo Menezes? No Hospital Eduardo Menezes, eu trabalho lá também. Ah, é? E vai ter uma reunião quarta-feira para fazer o treinamento e para mostrar os equipamentos de segurança. Porque a gente vai ter que usar... Você viu como é que foi transportado o padre? Não. Ele foi transportado, todo mundo paramentado. Que padre é esse? Me conta a história desse padre. É um missionário espanhol que estava na África ajudando, contraiu o vírus ebola e chegou a receber o soro e foi transportado de volta à Espanha, mas ele evoluiu com óbito. E no transporte, parece até filme, assim, a cena de filme. Ele estava numa maca fechada, isolada, e as 6 pessoas que carregavam, todo mundo de óculos, máscara, capote impermeável, e esse material que os médicos vão ter que usar caso chegue, ou algum caso suspeito. Mas eu acho que não vai chegar o vírus aqui. Se chegar, a gente vai ter que estar bem preparado pela alta infectividade, pela alta letalidade. Disseminou muito lá no oeste da África pela falta de condição mesmo, de cuidado básico, de higiene, pelos hábitos de rituais como no velório, né, que eles limpam as vísceras dos pacientes, pelo hábito de comer carne fresca de animais contaminados, não só o macaco, né, alguns primatas menores, outros mamíferos também podem transmitir. Porco pode transmitir? Não tem relato, mas mais pequenos mamíferos, seria parente da lebre, também pode transmitir, mas porco não tem relato. São animais que a carne é consumida. E só de mexer na víscera sem luva, sem material nenhum, você já contrai a infecção. Daí a disseminação, né? Mas aí a pessoa não precisa ter ferimento nenhum para isso? Porque, por exemplo, no caso, não sei, talvez eu esteja falando bobagem, mas, por exemplo, no HIV, você também tem que ter um ferimento, alguma forma disso, né? O HIV, para você pegar ele através de acidente, a chance é menos de 0,3%. Porque, mesmo assim, você tem que ter a quantidade grande de vírus no sangue da pessoa e você tem que furar com agulha. E mesmo então assim, se você não fizer nada, você tem mais 0,3% de chance, menos de 0,3% de chance de pegar. O ebola não. A viremia, a quantidade de vírus nas secreções, saliva, suor, vômito, fezes, um espirro, mesmo na pele íntegra, se ficar durante muito tempo e dependendo da quantidade de vírus nessa secreção, pode transmitir. Daí essa necessidade de alertar as pessoas, né? E esse caso que estão dizendo que teve em Manaus? Maranhão. Isso infelizmente, tem aquelas pessoas da internet que gostam de gerar pânico, mas não tem nenhum caso suspeito aqui no Brasil.
E isso começou, acho que no WhatsApp, e teve colegas meus que me ligaram, médicos, querem saber se era verdade a história, mas até agora não tem nenhum caso suspeito. Então, de acordo aí com o Ministério da Saúde, não existe oficialmente nenhum caso suspeito. Mas os sintomas são sintomas muito comuns, Sim. né? Para a gente aqui que tem, por exemplo, contato com dengue, Sim. né? Que vira e mexe, alguém está com dengue, é muito parecido, né? É bem parecido. Sintomas. Inclusive, o diagnóstico diferencial é com a dengue hemorrágica. O problema é que a maioria dos casos vai evoluir com dengue, como pode ser a dengue hemorrágica. Sendo que a dengue hemorrágica aqui seria um caso de exceção. De 1.000 casos, vai ter 1 ou 2 que vai evoluir com dengue hemorrágica. Do ebola, mais de 60% dos pacientes vão evoluir com a fase hemorrágica. Então, começa com dor de cabeça, dor no corpo, diarreia, dor no olho. E o período de incubação varia de 2 a 3 semanas. Pois é, mas daí, para essa pessoa ser diagnosticada com dengue, tem que ter passado. Por exemplo, estou dando um exemplo, né? Mas aí tem como? É o exame de sangue? Para o diagnóstico diferencial, o ebola é exame de sangue. Você mede a quantidade de vírus no sangue, que é o chamado PCR. Bom, mas então já de cara isso já vai ser feito principalmente das pessoas que chegarem suspeitos e primeiro passo, algum caso suspeito com febre que veio do oeste da África. Pois é, eu ouvi dizer que aqui em Belo Horizonte, por exemplo, lá no Eduardo Menezes, se a pessoa chegar com febre, vindo da África e chegar com febre, ela vai ser monitorada durante 21 dias, é isso? Isso mesmo. Ela vai ficar sob observação. Isso. E com isso a gente consegue, se tiver algum caso suspeito, consegue controlar a infecção. Mas ela vai ser monitorada como? Na casa dela ou ela vai ter que ficar internada? Se tiver algum primeiro caso, vai ser casos isolados, 10 pacientes no máximo. Se tiver, estou dizendo que vai ter. Então a gente consegue deixar ele em quartos monitorizados, porque não dá para monitorizar esse paciente em casa, por causa da letalidade de 60%. Nesses 21 dias já infectou um monte de gente. Infectou um monte de gente, ele pode evoluir com insuficiência respiratória, queda de pressão, que é o que mata o paciente. São sintomas de insuficiência respiratória, pressão cai, é isso que mata o paciente. Nas 2 primeiras, até na metade da 3ª semana pode acontecer. É isso que em casa você não tem como monitorizar se o paciente está evoluindo, vai evoluir com a forma assintomática ou vai ter a cura ou vai ter a piora, né? Pois é, mas então, de toda forma, a gente pode, por enquanto, ficar só em alerta. Em alerta, só. Né? Isso. Nada só de pânico. Não precisa ficar em pânico, só saber o que está acontecendo. Isso. Né? E evitar a viagem ao oeste da África, por enquanto. A Organização Mundial de Saúde acha que essa epidemia vai durar ainda uns 6 meses até ter o controle, lá no oeste da África. Pois é, agora é hora de correr atrás de vacinas. Vacina não vai ter, né? Tá sendo estudado vacina. Assim como esse soro, já estava sendo estudado a vacina. Só que esse soro não vai ter acesso a todas as pessoas, né? Porque é um experimental, só pessoas, casos isolados, no caso o médico americano ou missionário espanhol, que tiveram acesso a ele, e o americano teve uma resposta muito boa ao tratamento. Muito bem. João Paulo, queria agradecer a sua presença, muitíssimo obrigada, e agradecer ao Hermes Pardini por ter disponibilizado você para vir conversar com a gente aqui. Eu que agradeço, boa tarde. Obrigada. É isso aí, vamos ficar então atentos e observando o que está acontecendo. É isso que a gente precisa fazer de imediato.